Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, dia 26/6, acabei de soltar um vídeo, né, como ficou extenso, tem assunto que não acaba mais, eu parei lá com 13 minutos e alguma coisa e vou iniciar isso aqui para continuar falando de Vasco. Isso aí meu canal de opinião, né, de assuntos aí velhos, né, nada de hoje não, nem aí vi ainda alguma coisa de hoje, né. Parei aqui para almoçar, estou fazendo esses vídeos. Esse é o segundo. E aí lá para de noite dou uma pesquisada, ver se tem alguma coisa importante para opinar, que é meu canal de opinião, e aí eu volto a falar aqui com meus inscritos, que merecem todo o respeito do mundo, né? E em contrapartida, se gostam do canal, comentem, que é o comentário que deixa meu canal de pé, não é pix não, em absoluto. Bom, saiu assim no GE, né? GE. Admar apresenta nomes ao Pedrinho, Felipe e Diniz. Admar apresenta nomes, inclusive da Europa, né? A Pedrinho, Felipe e Diniz. Então, o primeiro ponto a considerar-se que a tal da gestão técnica que o Amodeu falou é composta pelo Felipe, né? Disseram que ele ia sair do futebol diretamente, ia para a base, para ser o diretor técnico geral do Vasco, mas por essa fala aí do GE, se é que tem alguma credibilidade, né? E deve ter, porque está aí há muito tempo, só tem ele. Eu vejo muito Rádio Itatiaia e GE, né? São os canais que eu ainda suporto ver aí, trazendo algum tipo de notícia. Então, primeira análise disso aí é o seguinte: acho que tem alguma coisa errada aí, né? Porque se o Diniz é o técnico, se o Vasco gosta do jogo, da forma de jogar do Diniz, né? Está contente, né? Esse jogo apoiado aí com variações, né? Para transição rápida, ofensiva e tal. Os nomes tinham de sair do Diniz, né? E aí, pela gestão técnica, havia a conversa com o Felipe, que mesmo sem ter suporte, supedano, estofo para estar ali como diretor de futebol, acima do Diniz, pasmem, está lá. Mas mesmo assim, né, essa tal de gestão técnica, técnico e diretor técnico deveriam conversar, né, para depois sim levar ao diretor executivo, ao presidente, que contrata, é o Pedrinho, leia-se Belaciano e Cristiano, para depois o diretor executivo fazer lá a parte burocrática. Esse é o esquema, esse é o correto. Agora o Admar vai entrar na seara do Felipe, vai ser o cara que vai tratar do futebol, tá meio esquisito isso aí. Mas acho que não é o Admar que tem que apresentar os nomes, é o Diniz que tem que apresentar as carências e falar, eu quero esse, aquele e aquele outro, né? E aí vamos trabalhar nesse sentido aí, né? Eu acho um erro isso, a indicação tem que ser do Diniz, tem que ser do técnico. Quem não lembra do Alexandre Matos contratando David Clayton sem que o Ramon Dias quisesse esses dois aí? Salvo engano, Clayton, né? Eu não sei se era o Ramon Dias ainda com o David, mas esses dois foram contratados sem que o técnico pedisse e demoraram a entrar. Salvo engano, o Adson também, todos contratados diretamente pelo Matos e pelo anterior, né? Brax também contratava sem perguntar ao técnico, né? Então é complicado isso. Tem que ser, eu sou o técnico, eu preciso de tal e tal. Vou ao diretor técnico, porque hierarquicamente está acima de mim, mesmo sem ter a qualidade, né? Quem é Felipe para sentar-se à mesa com o Diniz, né? Quem é o Pedrinho para sentar-se à mesa com o Diniz, né? Muitos aí que criticam, quem são vocês, quem somos nós, né? Para a gente criticar o Diniz, campeão de 2023, né? As pessoas atacam um cara multicampeão, não sei porquê, né? Então, acho que é por aí, tá errado, é uma inversão de valores, né? Bom, e nesse particular, um inscrito já tinha colocado isso aí outras vezes nos meus comentários, eu trago aqui a colação, esse comentário dele, né? Olha, que não tenha lesão, que não seja encostado e que tenha intensidade, né? E aí é interessante isso, né? O Vasco tem que contratar jogadores melhores que os titulares,
melhores que os reservas imediatos, sem lesões, né? Que não estejam encostados aí, que venham fazer do Vasco vitrine, e jogadores que não têm intensidade, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o jogador sem intensidade, que o Vasco, às vezes, bota para jogar em campo, ele parece que está numa outra rotação. Pumita, né? Pumita, às vezes, está em campo, mas parece que está em outra rotação, está desligado e tal, né? Primeiro volante tem que ter intensidade no primeiro volante. Estou escutando aí o pessoal falando do tal do Thiago Mendes. Eu acho que é isso. O Vasco está querendo contratar. Ontem eu vi um pedacinho do Flávio Dias dizendo: não, porque o Thiago Mendes joga de primeiro volante, segundo volante. Porra nenhuma. Ou você joga de primeiro volante, ou joga de segundo volante, né? O primeiro volante, a característica mais brigador, pegou a bola, tocou pro cara e recompôs ali, né? Fica fazendo essa sanfona. Quando o time é bom e a zaga sobe, né? A gente sofre muito com isso aí, né? Já sofreu. O Mike ficava lá atrás, o Léo Pelé também, ficava aquele buraco. Então a zaga tem que subir, o volante, o primeiro volante na frente, com um lateral que fique para ajudar, e o resto do time vai atacar, vai jogar, né? Então é complicado aí trazer segundo volante, querendo colocar primeiro volante. E lembre-se do Medel. Quem não lembra do Medel, né? Foi contratado para ser volante, chegou aqui, professor Ramon, eu jogo já há anos como volante. O Ramon até tentou colocá-lo como volante. Foi uma decepção total, trouxe ele para a zaga de novo, que ele jogava nessa posição, né? Bom, e outra coisa, né? Raça, jogadores com raça, né? Eu estava no Maracanã em 82, o Vasco, um time inferior ao Flamengo, mas muito inferior. Flamengo com Andrade, Adir e Zico, chega, né? Júnior, campeão do mundo em 81, ou campeão intercontinental, como queira. Não vou entrar nessa polêmica, para mim isso é babaquice. O time da pessoa que diga o que ele é, né? E aí, o Vasco, com raça, coração, foi campeão em cima do Flamengo, campeão do mundo. O Vasco foi campeão em 82, carioca, em cima do Flamengo, campeão do mundo. Uns dizem, não, mas o Flamengo jogou cansado, não sei o quê, mas mesmo para ganhar daquele time do Flamengo cansado, tinha que ter raça de disposição, porque o Vasco era inferior, né? Por exemplo, em 99, 2000 e 2001, que o Vasco foi tricampeão, trivice do Flamengo, conseguiu perder 3 vezes títulos seguidos, o Vasco, salvo o melhor juízo, tinha time melhor nos três anos. 99, 2000 e 2001 e não conseguiu ganhar, né? E 82, com um time muito inferior, pegou o Flamengo campeão do mundo, né? E foi lá e ganhou na raça, coração e tal. Então, tem que contratar jogadores melhores do que os titulares, melhores que os reservas, claro, né? Não teria lógica isso, com disposição, com intensidade, sem lesões, sem estarem encostados para não serem vitrine aqui, né? Bom, para fechar aqui o assunto, um inscrito perguntou se eu era a favor da SAF. Sempre fui a favor de SAF, desde quando começou a ter a notícia que ia ser criada a lei da SAF. Mas para Guarani, para Ponte Preta, para Bragantino, para times que não tenham 25 milhões de torcedores como o Vasco tem, né? E aqui não vai demérito algum ao Fluminense, está aí no topo do mundo tal, mas a SAF é mais apropriada ao Fluminense, que não tem a quantidade de torcedores que a gente tem, que não vende a quantidade de camisas que a gente vende, ingressos que a gente compra, audiência, televisionamento, né? Sem desrespeitar o Fluminense, é melhor para times com menos torcida do que o Vasco, que tem 25 milhões de torcedores, né? Então, o Fluminense hoje não precisa de SAF, vai precisar e tal, é uma outra história, não vou me meter aí não, mas o Vasco, com 25 milhões de torcedores, né? É impossível que você pense em SAF para Vasco, né? Pensaram porque queriam lucupletar-se dos valores do Vasco, queriam fazer vidinhas e comissionamentos. Isso aí a gente já está careca de saber, né? Então, mais uma vez aqui, demérito algum, Fluminense é um gigante mundial. Fluminense é um gigante mundial. Mas se alguém tiver que ter SAF, são times mesmo pujantes mundialmente, né? Fluminense aí, Flamengo e Botafogo. Esses times, tirando o Flamengo que tem muita torcida, Botafogo e Fluminense podem ter SAF ou deveriam ter SAF, e não o Vasco, que friso, tem 25 milhões de torcedores, não precisa disso. Mesmo estando mal das pernas, e o Fluminense e o Botafogo estando aí nadando de braçadas, né? Não tem nada a ver com competência, com gigantismo, não.
Estou falando aqui com relação à torcida, né? SAF é bom para time com pouca torcida, porque não tem de onde tirar esse ativo, né? Imagina você vender uma coisa para 25 milhões de pessoas, né? É que eu converso sempre com um amigo, né? Um amigo meu trabalhava como vendedor da Brahma. Ele não vendia, pô. Comprava uma Brahma dele. E depois ele foi ser gerente geral do Rio de Janeiro, da Itaipava. Aí ele passou a vender Itaipava. Por quê? Porque ninguém compra Itaipava. Compra um Brahma, compra um Antártica, né? Heineken. Compram bem menos, aí compram bem menos, você tem que vender, aí sim, né? Então você bota SAF para times que precisam vender o seu nome, a sua marca, e não tem condições, porque não tem torcida. Aí vai a SAF. Mas o Vasco, com 25 milhões de torcedores, não precisa em hipótese alguma. E mais uma vez aí, Botafogo e Fluminense, máximo respeito. Só falei aqui com relação à torcida, tá? São dois gigantes aí, estão provando, estão no Mundial e não vou torcer nem contra nem a favor. Sou Vasco. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.